Fala aí pessoal, meu nome é Thierry, o Thierry do canal Plus Exatas, e no vídeo de hoje nós faremos aqui uma breve aulinha sobre funções para quem está estudando para o vestibular do ITA, beleza? Mais especificamente para quem está estudando para o vestibular do ITA, do IME, da Escola Naval aí, beleza? É uma aulinha aí sobre funções, vou falar um pouco sobre as principais funções, falar sobre função inversa, função injetora, função sobrejetora, função bijetora, vou falar um pouquinho, não vou falar sobre todas as funções hoje, vou falar sobre as principais funções, beleza? Como é que a gente demonstra as relações para a fórmula de Bhaskara e tal. Vamos falar sobre as coisas bem legais sobre funções, beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos lá. Esse vídeo para cá e vamos começar o vídeo. Let's go to the video. Let's go, persons. Tô com essa blusa aqui de MMA aqui zoada, mas tá bom. O importante é que eu tô gravando vídeo para vocês aqui. Então deixa eu passar em breve. Vamos lá, pessoal. Vou começar hoje falando sobre par ordenado. Vou começar falando sobre par ordenado aí, ó. Par ordenado. O que é um par ordenado, pessoal? Par ordenado é uma relação que eu tenho entre x e y. Beleza? Par ordenado é isso aqui, ó. É um par ordenado porque a ordem importa. Então eu tenho x e um y, beleza? Eu geralmente represento no plano de René Descartes, né? Ele faz isso aqui, ó. Eu tenho um y aqui e tenho um x aqui. Aí cada x e cada y vão estar relacionados assim, ó. Eu tenho um x e tenho um y. Certo? Aqui, um x e um y. Vou chamar de x1 isso aqui, vou chamar de y1. Não confundo com x1 e y1 da fórmula de Bhaskara e tal. As coisas assim não. Beleza? É só isso aqui que eu queria falar de par ordenado. Quem definiu esse par ordenado foi Kuratowski. Kuratowski, olha só. Kuratowski. Com russo aí, beleza? Ele é um polonês, na verdade. Ele é polonês, foi mal aí. Ele definiu esse par ordenado aí, beleza? Ele define um par ordenado assim, na verdade. Ele falou que isso aqui, ó, é igual a isso aqui. Ó. É um conjunto contendo A e contendo AB, beleza? Contendo A e contendo AB. E antes de tudo, pessoal, eu queria falar um pouco para vocês sobre conjuntos também, que a gente tem que falar sobre conjuntos antes de tudo, né? Isso aqui é uma notação de conjuntos, pessoal. Mas o que geralmente cai sobre conjuntos é o seguinte, eu vou falar um pouco brevemente sobre conjuntos aqui, ó, conjuntos. Antes de falar sobre funções, é bom falar sobre conjuntos. No lugar de, quando a gente fala sobre conjuntos, pessoal, conjuntos é o quê? Um conjunto de roupa, conjunto de sapatos, pode ter um conjunto de lâmpadas, um conjunto de casas, beleza? Eu represento um elemento. Isso aqui é a relação de pertinência que eles falam, né? Isso aqui é elemento. Isso aqui é continência. Contido. Não é continência de ter continência lá com militar, não. Você, continência assim, ó. Não é assim, não. É continência de contido mesmo. Contido ou não contido. Não contido a gente bota um risquinho aqui assim. E não pertencente a gente bota um risquinho aqui assim, beleza? Mas isso aqui a gente vai sobre conjuntos. Se uma coisa está contida no conjunto, ele é subconjunto. Então isso aqui vai ser subconjunto. Isso aqui vai ser um elemento. Elemento do conjunto, já falei, vai ser elemento mesmo. Pertinência. Vou botar aqui pertinência. Pertinência, beleza? E é isso aqui, pessoal, que eu queria falar com vocês. Sobre conjuntos. Agora a gente pode fazer um exercício rapidinho sobre conjuntos. Olha que interessante. Olha que interessante. Se eu pego um conjunto assim, ó. Um conjunto onde tem elemento A, vou pegar esse conjunto aqui que é peculiar. Vou pegar esse conjunto aqui. Tá? Se eu falo que o elemento é. Se eu falo assim, ó. E se eu boto um A aqui no meio também, um A aqui no meio. Se eu falo que A é elemento desse conjunto aqui que eu vou chamar de A, isso está certo ou errado, pessoal? Eu vou botar esse exercício aqui para vocês. Quais estão corretos, pessoal?
As que estão corretas são essas daqui, pessoal. Olha que interessante. A é elemento de A, certo? Se você tira o elemento literalmente daqui, ó, ele vira elemento de A, do conjunto, beleza. Se você tira o elemento com colchete, com as chaves, se tiver, por exemplo, esse aqui tiver com 2, e aqui tiver com 2, e aqui tiver com 1, eu não posso falar que isso aqui é um elemento de A, não é beleza? Deixa eu botar mais aqui, deixa eu botar para vocês. Pronto. Se eu falo que esse aqui é elemento de A, tá certo ou tá errado? Tá certo. Porque ele tá aqui, ó, literalmente. Quando eu falo de... Você tem que entender o seguinte, pessoal. Vocês são bons em português. Eu sei que vocês são bons em português. Estão no meu canal, então vocês são bons em português. Vocês são muito bons em português. Vamos lá, pessoal. Olha só que interessante. No português, quando eu falo que uma coisa é literal, é porque ela tá singularmente aqui. Ela vai estar unicamente aqui. No mesmo modo. Entendeu? No mesmo modo que eu represento essa coisa aqui, ela vai estar aqui, literalmente. Quando eu falo que uma coisa não está literalmente aqui, é porque eu vou ter que botar ela de uma outra forma. Então, por exemplo, se eu falo que isso aqui é um elemento de A, isso aqui está certo, mas se eu boto mais umas chaves aqui, isso daqui já não vira mais elemento de A, isso aqui vira um subconjunto. Então, um subconjunto, pessoal, eu vou representar ele entre chaves, beleza? Então, isso aqui está errado. Então, isso aqui está errado. Não é só um elemento de A. Seria subconjunto de A, beleza? Sempre assim, não sei se vocês entenderam isso aqui, mas beleza, a gente conseguiu dar uma notaçãozinha para conjuntos aí. Não falei muito sobre conjuntos não, porque conjuntos é uma coisa muito trivial, assim, o pessoal geralmente não fala nos cursinhos muito não, é realmente muito... Eles falam sobre número de elementos que pertencem a um conjunto, número de elementos que tem nos subconjuntos que tem no conjunto A. N de A é igual a 2, número subconjunto de A. Número subconjunto de A igual a 2 elevado a N, onde N é igual ao número de elementos de A. Como é que a gente demonstra isso aqui? Combinatória. Vamos lá. Eu tenho um conjunto com 1, 2, 3. Eu quero demonstrar que esse conjunto ele tem 2 elevado ao, tem 8 subconjuntos, 2 elevado ao cubo. Então olha só, eu posso ter ou não posso ter um elemento aqui. Se eu tenho 3 possibilidades se eu tenho 3 elementos, eu vou ter 3 casinhas, certo? 3 princípios da casa dos pombos. 3 elementos, 3 casas. Olha que interessante. Eu posso colocar ou não posso colocar um elemento aqui? Eu tenho quantas possibilidades de colocar elemento aqui? Tem 3, certo? Só que a gente está mexendo na possibilidade de colocar um elemento ou não aqui. Então eu posso colocar ele ou não. Posso colocar ou não, 2 possibilidades. Colocar ou não, 2 possibilidades, colocar ou não, 2 possibilidades. 2 ao cubo, que é igual a 8. Beleza? Fechamos aqui. Agora vamos voltar para o Kuratowski. Kuratowski definiu que um par ordenado é isso aqui. Beleza? O par ordenado vai ser isso aqui. Beleza? A, A, B. Beleza? Mas o par ordenado geralmente é representado assim. Beleza, pessoal? Vamos falar um pouquinho sobre... Vamos falar um pouco sobre produto cartesiano, beleza? Produto cartesiano aí. Depois de falar sobre relações, e aí tudo bem. Vamos falar sobre produto cartesiano. A gente fala sobre relações, já fala sobre função direta, já emenda e faz exercícios. Exercícios legais sobre funções. Beleza? Vamos lá. Pegar aqui minha luzinha para secar aqui. Vou descer essa aqui. Só falei brevemente sobre conjuntos para não deixar em branco, beleza, pessoal? Vamos lá, tá molhado aqui ainda. Secar isso aqui. Vou secar aqui. Vou secar aqui. Vamos lá, pessoal. Olha que interessante. Um conjunto, uma função, ela tem uma... Vamos falar de relação logo, vamos falar de produto cartesiano não. O produto cartesiano é a seguinte. Você tem 2 conjuntos, produto cartesiano, A e B, tal que X pertence a A e Y pertence a B. É assim que define o produto cartesiano, pessoal. Ela vai ter um X e Y. O produto cartesiano entre A e B, eu vou falar A cartesiano B, é ACB. Esse aqui representa o produto cartesiano? Não, é AXB, né? AXB. AXB a cartesiana AXB, em que X pertence a A e Y pertence a B. Aí relação, pessoal, relação é quando eu tenho uma relação binária, pessoal. A relação binária vai ser o seguinte.
Uma relação, pessoal, é qualquer subconjunto. Uma relação é o seguinte. Vou ter dois conjuntos. Vou definir o conjunto 1, 2, 3 e o conjunto 1, 2. Aí eu vou ter relação 1, 1 para 1, 2 para 1. Um subconjunto de A cartesiano B, beleza? Então, uma relação ARB é subconjunto de A cartesiano B. Então, por exemplo, eu tenho A igual a... Aqui, pessoal, por exemplo, aqui. Eu tenho A... Vou botar aqui bonitinho. Por exemplo, eu tenho A igual a... 1, 2 e 3. E B igual a 1 e 2. Quando que essa relação aqui... Como é que eu vou falar? Como é que é a relação entre A e B? Seria um subconjunto do produto cartesiano. Então, se eu fizer o produto cartesiano entre A e B, A cartesiano B, vai ser o que, pessoal? O conjunto de pares ordenados A e B. Onde eu pego o X pertence a X e Y, na verdade. Onde X pertence a A, Y pertence a B. Eu falei aqui. Então, X pertence a A, 1, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 2, 2, 1, 3, 2. Esse aqui é o produto cartesiano entre A e B. Se eu pego por acaso e pego uma relação entre A e B, de modo que eu tenha A igual a B, X igual a Y, eu vou estar pegando um subconjunto do produto cartesiano. Então isso daqui já é uma relação. Uma relação entre A e B seria a relação ARB, implica que X igual a Y. É uma condição para que essa relação exista, certo? Então essa relação seria o que, pessoal? Essa relação seria A cartesiano B igual a... na verdade seria R1, vou chamar essa relação de R1, igual a 1, 2, 2 e só. Fechou a relação assim, beleza? Essa seria uma relação entre A e B. Aí, pessoal, por aqui a gente já encerra a questão, né? Por aqui a gente encerra tudo. Porque por aqui eu já tenho uma condição de... Já sei que é o produto cartesiano, X pertence a Y, pertence a B, tá? Que eu vou ter X, Y, né? Certo? Nesse produto cartesiano. Eu sei que se A e B é subconjunto de A cartesiano B, eu sei que isso aqui vai ser uma relação. E uma relação binária, pessoal, uma relação binária é justamente isso aqui, ó, uma relação binária, beleza? Uma relação entre dois conjuntos diferentes, beleza? E aí é o seguinte, pessoal, eu vou falar agora sobre função, sobre função logo direto. Vou falar sobre função e depois a gente fala sobre mágica, sobre conjunto, contadoria, essas coisas assim. Vamos falar sobre função. O que é uma função, pessoal? Uma função, uma relação é dada uma relação aqui, uma relação é função quando tivermos para todo x pertencente a A um único y pertencente a B, beleza? A gente vai ter isso aqui. Isso aqui vai ser a definição de função aqui para vocês, pessoal. Essa é a definição de função. Uma relação é chamada de função quando tiver um único y pertencente a B, tal que eu tenho um x pertencente a A, beleza? Para todo x pertencente a A eu tenho um único y pertencente a B. Beleza? Então é o seguinte, ó. Qual dessas relações aqui vai ser? Qual essa relação aqui vai ser? Essa relação aqui vai ser uma função? Sim, porque olha só, se eu tenho um conjunto do domínio, conjunto contra domínio. O domínio é x, beleza? Contra domínio é o y. X aqui, ó. X, 1, 2. Aqui, ó. 1 e 2. Eu tenho 2, 2 e tenho 1, 1. Perceba que se eu passar aqui uma reta na vertical, vai cortar em um único ponto. Eu não tenho, por exemplo, isso aqui acontecendo. Vai cortar em um único ponto cada reta. Eu não tenho, por exemplo... Isso aqui seria interessante mostrar aqui, por exemplo. Mostrar aqui. Por exemplo, se eu tiver uma curva assim, isso aqui não vai ser uma função, porque ó, isso aqui vai ser uma função. Mas se eu tiver uma curva assim, isso aqui não vai ser uma função, porque eu vou ter dois pontos sendo cortados por um único x, tá vendo? O que eu falei, para todo x pertencente a A, existe um único y pertencente a B. Então não pode ter dois y pertencentes a B. Aqui, ó, dois y, ó, tá vendo? Cadê? Não pode ter dois y pertencentes a B
Não, aqui, ó. É o defesa funcional é exatamente o contrário disso aqui, né, pessoal? É para todos, aqui, ó. Se fosse, é para todos x por A, eu teria, se eu tivesse um isso, aqui, porque isso aqui é uma parábola, certo? Isso aqui é uma parábola. Se é uma parábola, então nessa parábola aqui eu vou ter duas raízes, certo? Vou ter duas raízes. De x1 e x2, aqui, x1 e x2. Teria duas raízes se ela tocasse no eixo x. Não toca no eixo x, não tem duas raízes, mas se eu tocasse no eixo x assim, ó, teria duas raízes. Se essa projetada no eixo x, teria duas raízes. Essa aqui não pode ser função não, porque olha só. Se eu pegar um x, eu vou ter dois valores para y. Entendeu? Dois valores para y. E eu não posso ter um único valor. Tá certinho essa definição de função aqui, tá certinho, y, não errei não. Então eu vou ter que ter um único y presente a b para um x. Para um x, para todo x, eu tenho que ter um único y presente a b. Eu não posso ter dois y, beleza? Não posso ter dois cortes, beleza? Então esse ponto aqui cortou em dois pontos essa função aqui. Cortou na função 2, na função x igual a 2, cortou em dois pontos. Cortou em y igual a 1, y igual a 2. Então não pode ser função isso aqui, essa relação não é função. Mas essa relação de cima é função. A de cima é função e a de baixo não é função. Beleza? Tira mais um pouco para cá. Então é isso aí, pessoal. Ó, vocês têm que entender o seguinte. Que isso aqui, pessoal, isso aqui não é uma função porque eu vou ter para cá, eu tenho que ter para todo x pertencente a ao conjunto de domínio, certo? Um único y pertencente a b. Aqui eu não posso ter função porque eu vou ter dois y para um x, certo? Um x que vai ter dois y. Aqui é a função porque eu tenho para 2x. Não confunda o x com y, né, pessoal? Quase que eu fiz essa confusão agora, eu sempre confundo isso aqui. Mas olha só, você não pode ter, por exemplo, 2x. Você não pode ter, por exemplo, um x tendo dois y. Mas você pode ter 2x tendo um valor de y igual, beleza? Porque x está igual a 0, y igual a 0 aqui, y igual a 0 aqui. Então é o mesmo valor de y para 2x diferentes, beleza? Você pode ter isso aqui, dois valores de y à vontade. Você pode ter quantos valores de y você quiser, então a função pode ser assim à vontade. Pode ser, isso aqui é a função totalmente. Isso aqui, inclusive, é uma função periódica, pessoal, uma função trigonométrica, projetada sobre acima do eixo x, beleza? Isso aqui é sempre uma função trigonométrica. Assim, sempre essas linearidades aqui, essas curvas aqui vão sempre ser uma função trigonométrica, beleza? Não é das vezes, no caso. Isso aqui não é uma função trigonométrica porque tem essa concavidade aqui estranha, tem essa coisa aqui estranha. Mas, geralmente, quando tem período periódico aqui assim, bonitinho assim, é uma função trigonométrica, beleza? Então é isso aí, pessoal. A gente já definiu o que é domínio aqui. A gente sabe que o domínio é o x, o contradomínio é o y. A imagem vai ser os valores que vão efetivamente ser refletidos pela função. Então a gente vai dar uma definiçãozinha mais formal aí sobre funções. Aqui está estudando pro ITA, né? E pro ITA é assim mesmo, pessoal. Pro ITA a gente vai ter que aprender desse jeito. Então vamos focar no modelo ITA aí. Beleza? Tá quase terminando o vídeo aí. Eu não vou fazer exercício nesse vídeo não, vai ser uma teoria breve aí. Mas tudo bem, pessoal. Foi legal aí. Falei com vocês aí. Let's go, persons. Let's go for my video of my channel. Let's go, persons. I falo person, não falo peoples. Let's go, peoples. Let's go, guys. Let's go, guys. For the video of my channel. For the video of my channel. For the video of my channel. Whatever. Anyway, persons, my video is cool. Show. Terminamos aqui. Só apagar aqui. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai falar sobre imagem da função, uma função, imagem. A gente vai falar sobre imagem, vai falar sobre função injetora, função de identidade, coisas assim. Vamos falar sobre imagem, pessoal. Imagem é o que, pessoal? O que seria uma imagem? Imagem. Imagem, pessoal, é o que você pensa lá, né? Não vou falar nem de igreja, essas coisas assim, não, mas geralmente a imagem é que você olha aquilo lá e você vê a imagem. Então você está olhando a imagem, você está olhando a imagem, você está vendo a imagem. Imagem é o que está efetivamente aparecendo. Então, por exemplo, se eu tiver uma relação binária entre dois conjuntos diferentes, conjunto A e conjunto B, perceba que eu vou ter, por exemplo, um conjunto A vai estar relacionado a um elemento do B. Então, o que vai aparecer no par ordenado depois vai ser só os elementos da imagem, certo? Vai ser imagem, vai ser o que efetivamente aparece no par ordenado. Literalmente está aparecendo no par ordenado. Beleza? Então, por exemplo, se eu tiver uma relação assim, ó, uma relação 2. Se eu tiver, por exemplo, uma relação assim, ó, uma relação de dois conjuntos assim, vou até botar aqui, vou botar aqui. Se tiver uma relação entre dois conjuntos assim, ó, eu tenho 1, 2, 3. Tenho 2, 1, 3. Vou ter invertido aqui, mas tudo bem. Olha só, vou botar na ordem. 1, 2, 3. Tá bonitinho. 1, 2, 3. Perceba o seguinte, ó. Isso está ligado a esse está ligado a esse. E esse está ligado, eu posso ter um elemento ligado a dois elementos de y diferentes. Eu falei para vocês. Então aqui vai ser y, aqui vai ser x.
Olha só que interessante. Imagem, vou botar conjunto B aqui, conjunto B e conjunto A. Vou botar conjunto aqui, tá fazendo tudo. Caraca. O que eu falei aqui, pessoal, hoje? Tô sacanagem. Conjunto. Tá falhando tudo aqui, pessoal. Tá falhando tudo aqui. Impressionantes. This is impressionante. Poxa, shit. Vai me xingar, mas não. Eu fiquei nervoso aqui porque realmente tô sem piloto nenhum, pessoal. Se quiser fazer uma doação aí de dinheiro aí, brincando. Tô sem piloto nenhum aí, tá difícil pra comprar piloto, tá vendo que situação difícil agora. Mas fazer o que, né? Vamos tentar ver se aqui funciona, né? Se funcionar, tá ótimo. Tá ótimo já, beleza. Liguei aqui, tem dois conjuntos. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Aqui tá ligado a esse tá ligado a esse tá ligado a esse. Aqui é o conjunto B, conjunto A. E aqui estou representando, por exemplo, você pode ver que eu tenho, por exemplo, esse elemento que não aparece. Esse elemento faz parte da imagem? Se ele não aparece, imagem é o que aparece, cara. É só usar a lógica, imagem é o que aparece. Se esse elemento não está aparecendo no par ordenado, não vai aparecer no par ordenado não. O ordenado vai ser o 1, ó, 1, 1, 2. Não, vai ser o 1, 2, 2 e 2 e 3, 2. Perceba que o 3 não está aparecendo na imagem, no valor de y. Não está aparecendo. Se 3 aparece no valor de y, então 3 não pertence à imagem da função, beleza? 3 não pertence à imagem da função. Beleza? Pode falar sobre máquinas, pessoal. Máquinas. Geralmente quando eu falo sobre funções nos lugares, eu falo sobre máquinas, beleza? Máquinas são muito mais interessantes para você entender funções. Máquinas, entender sobre máquinas, beleza? O que seria uma máquina, pessoal? Uma máquina na função a gente representa assim, ó. É uma máquina assim, ó. Geralmente é uma coisa assim, ó. E ao mesmo tempo a gente vai falar sobre função composta, função injetiva, função sobrejetiva, beleza? Vamos lá, pessoal. Se eu boto um elemento na máquina, eu tô falando de função. Se eu falo de função, eu tenho que falar de uma coisa que eu tenho que pensar logo em uma máquina, beleza? Logo em uma máquina. Você vai botar uma coisa na máquina, pessoal. Essa coisa vai te reproduzir uma outra coisa. Vai te reproduzir uma coisa em Y. Vai te reproduzir um Y, uma imagem. Que é o que vai aparecer depois, né? Se você, por exemplo, pega um papel aqui e coloca dentro da máquina. Esse papel, essa função te pinta o papel para você e forma uma... Aí, ó, pra quem não tá ligado aí, ó o Cher aqui, ó. Cher de uns tempos atrás que tava fazendo isso. Soltando pipa, mano. A pipa tá toda cheia de... A pipa tá toda cheia de negócio de sujo aqui, de poeira e tal. Olha que eu solto pipa há anos, mas tudo bem. Olha o Cherzinho de 14 anos aí soltando pipa. Tá aqui em casa até hoje. 15 anos, sei lá, soltando pipa aí. 16 anos soltando pipa. Sei nada, um pouquinho mais velho que isso. Tava soltando pipa aí, mano. Então, olha, pô, esse pipa aí. Aqui, com cerol não, hein, pessoal. Pô, eu joguei a linha com cerol fora. Solto puro, hein. Solto purinho da conta, gente. Se eu for. Então, olha só. Esse jogador de Crossfire ainda. Jogo Crossfire, solto pipa, me divirto, corro pra caraca, vou pra academia, faço tudo que uma pessoa normal faz. Então, olha só. Compro meu salgado aí todo dia e tal, quando eu posso comprar quando tem dinheiro, né? R$2 ali, baratinho, mas não tô pra R$3 agora, tá fogo. Mas beleza. Olha só, pessoal. Eu tô com uma pipa aqui, ó. Essa função, ela vai, por exemplo, eu coloco um papel em branco aqui, um papel em branco. Ou coloco um papel, a função, eu tenho uma máquina, vou ter duas máquinas para fazer essa pipa. Vou ter uma máquina que vai cortar, vou ter uma máquina para madeira, certo? Para poder transformar madeira no que está nesse formato aqui. Vou ter uma máquina para poder transformar madeira, para transformar o papel, botar o papel na pipa, entendeu? Na pipa já cortar, eu tenho que ter uma máquina para cortar o papel e uma máquina para poder... Pensa que esse papel aqui vai virar esse papel aqui, pessoal. Então eu tenho que ter uma máquina para poder, pelo menos, tirar esse papel aqui. Não, vamos pensar no modo mais legal. Tá mais legal. Vou desembrulhar esse papel aqui, pessoal. Pronto, esse papel aqui, pensa que ele é o papel que vai ser usado na pipa, beleza? Então eu pego uma madeira, bota a madeira na máquina, essa máquina aqui vai transformar uma madeira no formato da madeira da pipa. Então eu tenho na imagem, o que vai aparecer na imagem vai ser, o que vai aparecer efetivamente vai ser a madeira da pipa. Certo? Mas pensa o seguinte, se eu colocasse a madeira, se essa máquina aqui transformasse a madeira, o papel, tudo isso em uma pipa direto, pessoal. Não seria interessante? Pra mim, uma máquina que fizesse tudo isso de uma vez só, do que uma máquina manufatureira que fizesse simplesmente a transformação de madeira. Não seria interessante que aí eu teria que fazer o trabalho manual, né? Então, mais fácil que ter uma máquina para poder transformar tudo isso em uma pipa. Então, eu vou ter que jogar madeira. Joguei papel aqui na máquina, pronto. Joguei
que isso aqui é uma madeira. Finge que isso aqui é uma madeira. Uma tampinha é uma madeira. Joguei a tampinha aqui na máquina. E aí, opa, tem uma pipa, que legal. Tem uma pipa agora formadinha. Joguei na máquina e tem uma pipa. O que aparece na imagem agora, pessoal? Na imagem da pipa não, mas o que aparece aqui na imagem? Não é como que você está vendo aqui não, eu vou cabeça aqui não. Você está vendo aqui que a pipa, ela é uma imagem, é o que está aparecendo aqui para mim. A imagem é o que importa aqui na pipa, pra pipa, entendeu? A imagem não é a imagem da pipa, mas a imagem é o que está aparecendo aqui, ó. O que está aparecendo aqui. O que está aparecendo aqui é o que eu quero. Então, o que realmente aparece, pessoal, é a imagem. Se a imagem é o que aparece, a imagem é a pipa, perfeita, boazinha. Então, se a imagem é a pipa perfeita, boazinha, eu tenho que a imagem é o que está correspondendo ao que sai da função, certo? É o que sai da função. Então, o que sai da função é a nossa imagem. Então, o que saiu da função aqui, o nosso y, é a nossa imagem. E o que entrou na função é o nosso x, é o nosso domínio. É o domínio, quando a gente tem domínio. A gente tem domínio sobre o quê, pessoal? Sobre o que a gente vai colocar na máquina, certo? A gente não tem domínio sobre o que vai sair da máquina, porque o que vai sair da máquina depende de quê? Da máquina, da lei de formação dessa máquina. Então, a função ela também depende de uma lei de formação. A gente chama essa função de f de x, beleza? Que deve estar em função de quem? De quem a gente coloca na máquina. Aí você pode controlar o que a gente pode botar na máquina. A gente não pode controlar o que pode sair da máquina. Colocando só com o que a gente vai botar na máquina, a gente pode controlar o que sai da máquina. Mas o que vai sair da máquina com o nosso valor que a gente vai colocar não depende da gente. Depende do que a função vai ter de lei de formação, beleza? Então a lei de formação da função vai ser o que, pessoal? Pode ser um 2x mais 1. Pode ser um x ao quadrado mais 2x mais 1, que é um x mais 1 ao quadrado. Pode ser o que for, mas a lei de formação da função é o que vai definir o que vai sair da função, beleza? Então esse aqui eu vou chamar de y. Isso aqui é o que vai sair da função do nosso y, então 2x mais 1, beleza? E assim a gente conclui um pouquinho o nosso processo de formação de funções, pessoal. Mas agora tem que tipo de função eu tenho, pessoal? Tem a função identidade, função f de x igual a x. O que é uma função identidade, pessoal? Porque se eu falo que é uma função f de x igual a x, perceba o seguinte, que tudo que eu colocar na função vai ser o próprio valor do x. Ou seja, vai ser o que a gente está colocando na função. Então essa função aqui é a função que a gente pode controlar mais as coisas, pessoal, essa função aqui. E se tiver essa função aqui, pessoal, perceba que eu vou poder colocar, por exemplo, coloco um f de x igual a... Coloco o que eu quiser, coloco uma pipa pronta, pessoal. Coloco uma pipa pronta. Vai sair pipa pronta, não vai sair deformada não. Coloco, por exemplo, uma tampinha. Sai a tampinha. Coloco uma moeda de 10 centavos. É um valor numérico, ó, pessoal. Coloco 10 centavos. F de x igual a 10. É um valor numérico de uma função. F de 10. O que seria F de x igual a 10? F de 10. O que seria F de 10? F de 10 é botar 10 centavos na função. Vou ter 10 centavos. Vou ter o quê? O nosso mesmo 10 centavos. Porque o F de x, a aplicação é o que importa. Então, se eu boto x, eu vou ter x. Agora, se eu, por exemplo, boto F de x igual a 2x mais 1, esse 10 centavos está em unidade de 10 mesmo, beleza? Esse mesmo. Então, no lugar de x, pessoal, no lugar de x não é no lugar de x, não. No lugar do que eu estou colocando na função, eu vou colocar na função aqui. Eu estou colocando aqui, não faz sentido eu colocar um valor aqui para x, tá em função de f de x, para vocês justamente saberem que está em função do valor que você está colocando. Então, você está colocando uma coisa na função, essa coisa que você está colocando na função é o nosso x, pessoal. O que você coloca na função é o x. Então, você tem que pensar o seguinte, se eu estou colocando um f de 10, se o cara fala f de 10 igual a quanto o cara quer saber de f de 10, você não vai sair e falar, ah, nossa, vou botar o 10 aqui e vou igualar com 10, fazer uma merda toda. Você não vai fazer isso. Você vai fazer o seguinte, vai botar no lugar do 10, o seu x vai valer o 10. É uma igualdade. F de x igual a 10, se você não sabe, você faz isso aqui. F de x igual a f de 10. Isso implica, fala que você corta o f de mim. Você não está cortando a máquina mesmo, você está importando é que você está colocando dentro. Você corta x igual a 10. X igual a 10, então você vai ter que f de 10 igual a 2 vezes 10, que dá 20, né? Se tudo está multiplicando aqui, então vai ficar 2 vezes 10, 20, mais 1, 21. Isso aqui é 21, então, beleza? Show de bola, pessoal. É assim que a gente faz uma função, assim que a gente representa uma função geralmente, é assim que a gente faz uma definição de uma função. E aí nós temos uma função de identidade, temos a função modular, beleza? Função modular, f de x igual a módulo de x. O que a função modular faz, pessoal? A função modular considera só o valor positivo. Então, se, por exemplo, eu tenho uma função que tem com f de 10, depois se eu tenho uma função com 0 reais, se a máquina com zero, vamos pensar que essa função é uma caixa eletrônica. Se eu tenho um caixa eletrônico com 10 reais e eu tiro 20 reais desse caixa eletrônico, eu vou ficar com menos de 10 reais, certo? Então esse menos de 10 reais vai ser o valor que eu tenho na caixa eletrônica. Só que a caixa eletrônica não pode te dar um valor negativo, certo? Se você estiver pegando empréstimo, esse caixa eletrônico vai te dar um valor o quê? Positivo, certo? Vai sair da função um valor positivo. Então você vai ter que pegar e botar f de menos 10 igual a 10 positivo. Um módulo é isso. O módulo pensa em dinheiro quando você pensa em módulo. Não tem como você receber um valor negativo de dinheiro. Você tem que receber um valor positivo, certo? De uma máquina, certo? Você não vai falar que você recebe menos de 10 reais. Aí você menos de 10, você não vai falar, estou com menos de 10 reais. Você não vai falar isso. Você não fala isso geralmente. Você fala que você está devendo 10 reais. Mas
Geralmente você fala que para um módulo você associa a número quântico magnético, alguma coisa assim. Não, quântico magnético não, parece não. Tem negativo no quântico magnético. Você geralmente representa uma coisa. Pensa em máquina mesmo, pensa em jogo do bicho, pensa em alguma coisa assim. Pensa em jogo, pensa em jogo. Pensa se está jogando alguma coisa, você está matando, você tá com frag negativo porque você está com saldo energético negativo ali nos frags, no crossfire, e você fala que você matou mais, que você morreu, mas geralmente você tem um valor positivo para isso, você está com um saldo positivo de morte. Pensa se você está com um saldo positivo de morte. Sei lá. E aí você pega que f de x igual a x, o módulo sempre te dá um valor positivo. Então, mesmo que você coloque um valor negativo aqui, ele vai sempre te dar um valor positivo. É uma máquina, pessoal. O módulo é como se fosse uma máquina assim, que você bota um número na máquina, bota um menos 10 aqui assim, essa máquina ela vai te reproduzir um valor sempre positivo, mais 10. Beleza? Assim por diante. Tem uma função do segundo grau, que é f de x, não vou demonstrar nada de função do segundo grau, não dá tempo, mais 2x mais 1, por exemplo. Tem essa função do segundo grau aqui. Essa função do segundo grau aqui é uma função muito peculiar, porque ela é x mais 1 ao quadrado, igual a f de x. Essa função tem a peculiaridade de sempre te dar um valor positivo, porque está elevado ao quadrado, e sabe, todo número negativo elevado ao quadrado, elevado ao limite par, ele é resultado positivo, certo? Então essa função sempre vai te dar um resultado positivo ou um resultado igual a zero. Então, como é que calcula um zero de uma função, pessoal? O zero de uma função é o valor que vai zerar a função, então é um x que vai zerar a função. Qual o x que vai zerar essa função aqui, pessoal? O x que vai zerar essa função aqui é o menos 1, né? Que menos 1 mais 1 ao quadrado igual a f de menos 1, que é igual a zero. Então f de menos 1 igual a zero significa que menos 1 é o zero dessa função. Então você fala o seguinte, ó, f de 3 igual a zero. Qual é o zero da função? É óbvio que é o 3, né? Porque o 3 está zerando a função, beleza? Então é isso aí, pessoal. É isso que eu queria falar com vocês. A gente vai falar sobre umas questões legais aqui. Tem umas duas questões legais para a gente poder praticar aqui. Beleza? Já fiz questão de vídeo aqui no canal, então vou fazer uma questão sobre imagem agora, definição de função objetivo sobre objetivo. A gente vai falar sobre a função, sobre uma questão sobre a função... composição de função, pessoal. Composição de função é o seguinte. A entrada da máquina A, eu tenho a entrada da máquina A e a saída da máquina B. Se, por exemplo, eu coloco uma pipa para ser produzida aqui, se eu coloco uma pipa, ela vira uma raia, a entrada, e eu tenho outra máquina que só aceita raia, eu tenho uma máquina com outra entrada, perceba que a entrada dessa máquina tem que ser igual à entrada da outra máquina, só permite a entrada de raias. Então, tem que ter B aqui também, e aqui eu posso ter um C qualquer, beleza? Então, o domínio, o contra-domínio da primeira tem que ser igual ao domínio da segunda, beleza? Show de bola. Assim a gente mata a questão de função composta também. A gente vai fazer uma questãozinha agora sobre função inversa. A gente fala sobre função inversa. Função inversa, pessoal, função inversa é basicamente trocar x por y. Troca x por y. A gente mata a questão inversa. Troca x por y e mata a questão inversa.